Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Nós vamos começar o nosso culto, apesar que ainda somos poucos, mas naturalmente vão chegando e vão se juntando a nós. No entanto, temos que começar e queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Não apenas esta saudação é extensiva aos irmãos que estão aqui, mas também é extensiva àqueles irmãos que, através das suas casas, nos estão a acompanhar a esta hora ou então mais tarde, que todos possam experimentar a graça e a paz de Deus nas suas vidas. Nós queremos compartilhar convosco algumas informações. Nós estamos a iniciar a semana, é uma nova semana que Deus nos dá e uma nova semana também com algumas atividades da igreja. Logo temos a escola bíblica dominical às 19 horas, através de Zoom, para podermos estudar a palavra de Deus. Antes, terão os adolescentes também a sua lição. Durante a semana nós temos a reunião de oração às 19 e às 21 horas e também no sábado os adolescentes e jovens têm a sua reunião. Lembrar também que, estando nós a chegar ao fim do mês de junho, no próximo domingo, é o quarto domingo e último de junho, nós então levantaremos a nossa oferta para missões mundiais. É uma forma de nós podermos também colaborar no apoio a missões, quer em Portugal, quer fora do nosso país. Então, vamos estar a participar, mas não apenas estar a participar, mas orar por missões. E como os irmãos podem verificar no programa ou no artigo, missões a partir de casa. Nós podemos fazer missões a partir de casa. Temos tantos à nossa volta que não conhecem Cristo e então oramos para que eles possam ter essa oportunidade. Também vamos continuar a orar pelos irmãos que estão a ser preparados para o batismo. Temos 5 irmãos que estão a ser preparados para que, então, em tempo oportuno, sejam apresentados à igreja e depois, então, caso a igreja confirme, possamos, então, realizar os seus batismos. Então, essas são algumas informações que temos neste momento e, um pouco, não dei as boas-vindas, mas quero dar também as boas-vindas a todos vós. É bom poder estar aqui convosco e queremos dar as boas-vindas também ali a família Dias, não é? A Érica e o Nuno, que hoje estarão a apresentar o seu filho ao Senhor, assim como também os pais da Érica, que daqui a pouco eu já vou saber o nome. Daqui a pouco já terei a oportunidade então de perguntar os nomes e fazermos então a apresentação desta criança que Deus lhes concedeu. Então vamos aproveitar este tempo para orarmos. O irmão Florencio foi ontem operado à vista esquerda, por causa das cataratas, está em recuperação. Vamos orar então por ele, para que possa recuperar, tudo possa correr bem. Vamos orar também pelo Alexandre Eduardo, que teve uma lesão, ele joga basquete, teve uma lesão, teve um entorse no joelho, então agora terá que ficar de baixa algum tempo, algumas semanas. Oramos para que então a sua recuperação se possa dar bem e dentro de algumas semanas então ele possa ter a sua independência. Agora são as canadianas que lhe dão esse apoio e esperamos que dentro de algumas semanas já não precise delas. E vamos orar também pela irmã Rita Domingues, que está a fazer fisioterapia para recuperar. Desejamos que ela recupere, que ela volte a andar. Então vamos orar então por esse tratamento que ela está a fazer. Certamente os irmãos sabem que ela partiu o colo do fêmur, foi operada e agora naturalmente terá que fazer fisioterapia para recuperar. Então vamos orar por estes e outros assuntos enquanto a Glória estará a tocar o prelúdio.
queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias no capítulo mais curto da Bíblia, o Salmo 117. Tem apenas 2 versículos, 2 breves versículos, mas que nos exortam a louvar a Deus e, ao mesmo tempo, apresenta razões para nós o fazermos. Salmo número 117. E queria também convidar-vos a ficar de pé, se fazem favor, para podermos então ler estes 2 versículos e de seguida louvarmos ao nosso Deus através de cânticos. Diz assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para convosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Aleluia. Louvai ao Senhor. É isso que nós vamos fazer, vamos louvar ao nosso Deus, Ele que é Rei e Senhor. E nós então vamos cantar Aleluia ao Senhor. Através deste cântico, nós fomos exortados a louvar o nosso Deus. Ele é Rei e é Senhor. E vamos continuar a louvá-lo, agora reconhecendo que o seu reino não terá fim, sua glória jamais desvanecerá, sua majestade e honra para sempre e sempre existirá. Seu poder sem fim, seu perdão e amor, sua autoridade vem do eterno Deus, Jesus, revelação do Pai. Este será exatamente o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus, revelação do Pai. E este cântico, então, nos apresenta de uma forma tão clara aquilo que Jesus fez, que foi revelar o Pai, dar-nos a conhecer o Pai. E como Deus que era, então, morreu em nosso lugar, para que então constituísse para Deus reis e sacerdotes de todas as nações. Então vamos cantar este cântico. E quem desejar também em ato de culto entregar os dízimos e ofertas, poderá fazê-lo neste momento. Jesus
queria convidar o irmão Paulo para nos dirigir nesta oração, se faz favor. Deus e Pai, efetivamente, Tu és o grande eu sou. Sim, Pai. E por isso nós te louvamos, Pai, só Tu és merecedor de todo o nosso louvor. E aqui estamos para esse efeito, para te dar honra e glória, pois só Tu mereces. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas dificuldades, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Sim, Pai. Sabemos que somos frágeis e por isso precisamos muito de Ti. É verdade. E aqui estamos para te pedir a Tua ajuda, a Tua bênção. E queres também agora, neste tempo que se segue, Pastor, que nos irá entregar a Tua mensagem. Nós precisamos estar atentos, os nossos corações abertos e prontos para te responder àquilo que Tu pretendes da nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E queria neste momento convidar o irmão Nuno, a irmã Érica, com o Luís Miguel para virem aqui à frente e também convidava os pais da irmã Érica a juntarem-se a nós na apresentação então do Luís Miguel Soares Dias. Tem pouco mais do que um mês, nasceu no dia 30, pode aqui em cima se faz favor, e os irmãos podem ficar aqui. Nasceu no dia 3 de maio de 2021, uma criança sossegadinha, uma criança muito desejada. Nós acompanhamos o tempo de luta deste casal. Foram muitos anos à espera deste filho. Tiveram alguns contratempos, a irmã abortou numa gravidez, não foi até ao fim. No entanto, Deus tinha o seu tempo determinado para conceder então a este casal o filho que eles tanto desejaram. Há quantos anos é que estão casados? 13 vai fazer. Há 13 anos. Então os irmãos podem imaginar quanto tempo, quantos tratamentos tiveram que fazer. No entanto, chegou. E há um pouco brincava com eles, que eles dizem que o filho é muito sossegadinho. E eu brincava com eles, foi necessário muito trabalho para fazê-lo assim. Foi necessário muito trabalho. E é verdade, ele agora está-se a manifestar, mas parece que ele não costuma ser assim. Está num sítio estranho e naturalmente manifesta-se. Mas é com muita alegria que nós podemos apresentar ao Senhor esta criança. É uma forma também dos pais expressarem a sua gratidão. Lutas, vêm. E às vezes nós temos ansiedade, nós às vezes procuramos encurtar as coisas. Mas Deus... E eu queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias no texto que dá respaldo a esta apresentação. Nós não vamos batizar o Luís Miguel. Desejamos que ele um dia, por decisão sua, um dia ele possa entregar a sua vida ao Senhor e possa ser batizado. Nós não vamos batizá-lo, nós vamos apresentá-lo ao Senhor, assim como também Jesus foi apresentado no templo, e também como Jesus valorizou as crianças e também as abençoou. Marcos capítulo 10, e o texto que serve de base a nossa apresentação das crianças, versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. É um texto que os irmãos bem conhecem. É um texto que nos fala daquilo que alguns pais fizeram. Alguns pais sentiram a necessidade de levar os seus filhos até Jesus. Não sabemos quem eram esses pais, não sabemos quantos eram, no entanto, nós sabemos que eles tiveram este desejo e cumpriram esse desejo. Mas nem sempre as coisas se tornam fáceis. Nem sempre os nossos desejos se realizam de uma forma fácil. Por vezes, o cumprimento dos nossos desejos
envolve alguns obstáculos, envolve algumas lutas. E nós vemos que estes pais, tendo este desejo, eles foram impedidos. Impedidos, talvez, por aqueles que menos devessem fazer isso. Foram impedidos pelos discípulos. E os discípulos não apenas os impediram, mas os repreendiam. Possivelmente foram severos com estes pais. Possivelmente procuraram desvalorizar aquilo que eles estavam a fazer. Mas aqueles pais ali estavam e Jesus os viu. Isso para mostrar, e este texto mostra-nos, que na nossa caminhada há desafios e obstáculos. E naturalmente vai acontecer, como já aconteceu e vai acontecer com a vida do Nuno e da Érica, no cuidado do seu filho. Não apenas reportamos-nos a algum problema de doença que possa surgir, mas reportamos-nos a criar os seus filhos no caminho do Senhor, em comunhão com Deus. Porque haverá alguns que vão achar que não é necessário, ou não tem importância, mas que não se deixem inibir, que não se deixem amedrontar por estes obstáculos, mas que permaneçam seguindo este caminho, transmitindo ao filho, ao Luís Miguel, a fim de que ele também um dia possa confessar o Senhor. Mas como eu dizia, Jesus viu. E Jesus vê cada coração. Jesus vê cada vida, Jesus vê aquilo que os pais desejam para os seus filhos. E Jesus viu. E nós vemos aqui que Jesus viu e, por um lado, ele indigna-se com aquela situação, repreende os discípulos por aquilo que estavam a fazer, mostra a importância da criança, de ser-se como uma criança para se entrar no reino dos céus, e depois então toma-as nos braços, impõe-lhes as mãos e as abençoa. Nós temos um Salvador que se preocupa, um Salvador que não está distraído com as circunstâncias, alguém que está perto a contemplar aquilo que acontece. Vieram a regressar, mas vieram. E não apenas vieram para cuidar deles durante este tempo, mas vão continuar a cuidar a partir do Brasil. Certamente eles vão, mas o coração fica aqui desejando, então, que coisa. Então, temos esta família. Os pais não estão sozinhos nesta luta. E, naturalmente, também eles têm, o Luís Miguel tem padrinhos que estão no Brasil, que nós queremos saudar, não sei se estão a ver, mas queremos saudar também os padrinhos. Como é que se chamam? Fabiana e Rafael. Fabiana e Rafael. Então, são os padrinhos do Luís Miguel, que também vão ajudar a criar e, sobretudo, a educá-lo no caminho do Senhor. Então, é com alegria que nós podemos apresentar o Luís Miguel ao Senhor. E antes de orarmos, nós vamos cantar um hino que é uma oração que nós fazemos. Uma oração que nós fazemos para que Deus possa cuidar desta criança, possa cuidar dos pais. E quero vos convidar a ficarem de pé para cantarmos o hino 610. Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó, guarda a sua vida, o filho que lhes deste, nós vimos consagrar. Então, juntos façamos esta oração. Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó, guarda a sua vida, o filho que lhes deste, nós vimos consagrar.
que bela oração é esta. Pedimos pela vida, pedimos pela sua conversão, pedimos pelos pais para que os ajude neste momento. Mas vamos também agora continuar em oração, orando. Eu não vou pegar no Luís Miguel nos meus braços, como normalmente fazemos por causa desta situação, mas eu já combinei com os pais, vamos orar a partir então do seio materno, orar então ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é tão bom, Senhor, nós podemos ver o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós não entendemos por que determinadas coisas acontecem. Mas quando olhamos para este milagre, quando olhamos para aquilo que fizeste na vida, Senhor, do Nuno e da Érica, que aguardaram, por vezes, Senhor, ficaram desanimados, mas Tu os erguestes. Por vezes sentiram-se vazios, mas Tu os encheste, Senhor. E obrigado, Senhor, porque neste dia eles podem estar a consagrar o seu filho a Ti, Senhor. E Tu sabes o desejo do coração deles. Não é apenas uma consagração porque o fazemos com outras crianças, mas eles estão a consagrar porque desejam realmente que o Luís Miguel seja um servo nas Tuas mãos, seja um filho Teu, possa, Senhor, também desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua graça e experimentar, Senhor, o Teu cuidado em todos os momentos. Pai querido, obrigado pelo Nuno e pela Érica, Senhor. Obrigado pela fidelidade que eles têm demonstrado. Obrigado, Senhor, porque eles têm permanecido no caminho e, Pai querido, que eles possam continuar assim, para que o exemplo deles possa se repercutir também no seu filho. Para que o seu filho, olhar para eles, possa ver que realmente eles não apenas falam de Ti, mas vivem a Tua pessoa, vivem o Teu amor, vivem-te em cada situação. E, Pai querido, não apenas pedimos por eles, pedimos também pelos seus avós que estão aqui, pedimos pelos demais familiares. Pai querido, que também possas usá-los, Senhor, para crescimento saudável do Luís Miguel e também que por meio deles, por meio do testemunho também que eles projetam, ele possa também ser confirmado em Ti, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela vida do Luís Miguel. Obrigado pela saúde que ele demonstra. Obrigado, Senhor, porque ele é tão sossegadinho, tem dado descanso aos seus pais e que seja assim, Senhor. Não apenas seja enquanto bebê, enquanto criança, mas que ao crescer, ele possa crescer com responsabilidade, procurando, Senhor, não dar problemas aos seus pais, mas, sobretudo, Senhor, levando-os a alegrarem-se na sua conduta e na sua decisão de Te aceitar, Senhor. Pai querido, guarda o Luís Miguel, guarda o Nuno e a Érica, guarda os seus avós, guarda, Senhor, a cada um daqueles que estará envolvido, Senhor. Possas ser com eles, que possas proteger todo o mal, que eles não desistam em criar o Luís Miguel da forma como devem fazer, mas que o façam com amor, com dedicação e que um dia, Senhor, nós possamos nos alegrar com a sua salvação e um dia nós possamos, Senhor, estar a assistir ao seu testemunho público de que ele se entregou a Ti. É isso que Te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Nós vamos entregar aos pais um certificado de dedicação para que este dia seja recordado. Não tem a data, mas depois os irmãos poderão pôr a data. Luís Miguel Soares Dias, nascido em Lisboa no dia 3/5/2021, filho de Nuno Miguel Queiroz Leitão Dias e de Érica Tatiana Soares Dias, foi dedicado ao Senhor na Igreja Evangélica Batista da Amadora, conforme o ensinamento bíblico expresso no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Então tem a minha assinatura, depois peço que possam assinar os pais, depois os padrinhos, mais tarde. Mas também temos uma lembrança ali para o Luís Miguel. Esperamos que ele possa também desfrutar desta lembrança que é dada em nome da igreja. Em nome da igreja, então, uma lembrança aos pais. Então parece que o Luís Miguel quer se manifestar. É fome. Então agora vai se alimentar. Obrigado, irmãos. Obrigado. Uma boa viagem. Que Deus abençoe. Obrigada.
Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem novamente as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1, para lermos do versículo 14 ao versículo 18. João, capítulo 1, leremos do versículo 14 a 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Hoje chegamos ao fim do estudo dos primeiros 18 versículos deste Evangelho. É designado o prólogo. São os versículos que introduzem o Evangelho de João. E nós, no início, nós falamos sobre o Verbo. E nós encontramos nos primeiros versículos uma descrição do Verbo. O Verbo estava em comunhão com Deus, o Verbo existia antes do princípio, o Verbo é Deus, o Verbo é o Criador de todas as coisas, é Ele a luz do mundo. Depois nós vemos o testemunho de João acerca da luz. Um testemunho genuíno, um testemunho que apontava para a luz, que era Jesus Cristo. Não era João a luz, mas o seu ministério era um ministério de preparação para que a luz pudesse vir a este mundo e brilhar entre os homens. Mas é claro que, diante do testemunho de João e diante também do ministério de Jesus, nós encontramos respostas diversas. Uns rejeitam a Jesus, outros o aceitam. E é isso que nós vemos nos versículos anteriores a estes que lemos. Rejeição por um lado e por outro lado a aceitação. E hoje então chegamos a esta parte, a este texto tão bonito que nos fala sobre Jesus, a revelação do Pai. É claro que para que acontecesse essa revelação, ele teve que assumir a forma humana, ele teve que vir até nós. E os irmãos reparam que há uma mudança aqui. Há uma mudança no pronome que é usado, na pessoa que é usada. Antes destes versículos, a pessoa que é usada é a terceira pessoa do plural, eles. Eles não receberam, eles. Mas agora passam nós. Agora entra a primeira pessoa do plural, na qual também João se envolve. Porque agora é a celebração da encarnação. É a celebração do Verbo entre aqueles que pertencem a Deus. Estes celebram o Verbo. Estes veem coisas que os outros não veem. Estes recebem coisas que os outros não recebem, porque desprezaram. Desprezaram a Jesus e, portanto, não estão a receber aquilo que poderiam ter a partir de Jesus. E o primeiro aspecto que é importante realçar é a encarnação do Verbo. É assim que começa o versículo 14. E o Verbo se fez carne. Deus é Espírito. Jesus também, antes de vir a este mundo, era Espírito como o Pai. E ele não podia vir tal como estava, em Espírito. Iam pensar que ele era um fantasma. E para além disso, como Espírito, ele não poderia assumir a condição humana. Porque era necessário que ele se fizesse um conosco,
que ele se identificasse com a natureza humana, para que então pudesse levar sobre si os pecados dessa mesma humanidade. Por isso ele fez-se carne. Ele assumiu a natureza humana para cumprir as exigências da lei de Deus, para cumprir aquilo que era apontado em relação ao pecado, que o pecador devia pagar pelo seu pecado. No entanto, Jesus, que se fez homem e assumiu a natureza humana, assumiu os pecados do homem, então levou sobre si o peso. Ele fez-se carne. Ele era um homem real, uma pessoa de carne e osso. Ele não era uma imitação de homem. Ele não era uma representação humana imparcial. Ele era mesmo homem. Ele tinha mesmo carne. Ele fez-se carne. Ele assumiu a natureza humana. No entanto, quando João escreveu este evangelho, havia uma corrente que se designava gnosticismo. E esta corrente tinha várias doutrinas, entre as quais uma delas tinha a ver com o docetismo, em que eles diziam que Jesus aparentou ser humano, mas que não era um fantasma. E João vem combater exatamente aquilo que circulava, que Jesus não tinha sido homem, não tinha assumido a forma humana. E João vai dizer claramente que ele assumiu. Ele fez-se carne. Ele assumiu essa natureza. No entanto, essa encarnação, ela aconteceu de uma forma especial. Deus conduziu esse processo para que não acontecesse por ação humana, mas por ação espiritual, pela ação de Deus. E nós conhecemos como é que Jesus veio a este mundo, através de Maria. Mas não foi Maria e José que conceberam esta criança. Foi o Espírito Santo, em Maria, que então trouxe a este mundo Jesus Cristo em forma humana. E quando nós olhamos para a encarnação, nós apercebemos-nos de limitações pela qual Jesus passou, que Jesus experimentou temporariamente. Uma delas é que Jesus passou a morar temporalmente aqui entre nós. Foi um evento temporal, passou pouco tempo entre nós. Ele que era eterno, sem princípio nem fim, agora ele teve um princípio na sua encarnação. Ele fez-se carne. E é interessante que aquilo que é usado para João, houve um homem, é a mesma expressão que é usada aí para e fez-se. Assim como João viveu num momento, assim aconteceu também com Jesus. Ele então veio aqui. E vindo aqui, ele não apenas veio de uma forma temporária, ele teve um princípio entre nós, no sentido de assumir a forma humana, mas ele também começou a existir como ser humano. Ele também teve fome, ele também teve sede, ele também sentiu-se cansado, ele também adormeceu numa viagem de barco. Ele passou por estas limitações que nós passamos. Nós também sentimos fome, sede, cansaço. Assim aconteceu com Jesus também. E uma outra coisa, aquele que estava eternamente com Deus, nos céus, agora vem e monta a sua tenda entre nós. Nós encontramos aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia aí de habitou entre nós é montou o seu tabernáculo entre nós.
Ele montou a sua casa entre nós. E esta ideia aqui de tabernáculo levava os judeus a lembrarem-se daquilo que aconteceu lá no passado. Quando eles estavam no deserto, que o tabernáculo ficava no centro do arraial dos judeus, e ali Deus habitava, ali Deus falava, ali Deus comunicava a sua vontade ao povo. Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele veio e habitou para comunicar àqueles que o rodeavam Jesus e a salvação que há em Deus. Ele montou. Ele habitou entre nós. E tendo ele habitado entre nós, João pôde testemunhar acerca desta realidade. E na primeira carta que ele escreve, ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus fez a sua habitação entre nós. Ele não se isolou, mas manifestou-se a toda a humanidade. Aconteceu então esta encarnação e aconteceu que ele ascendeu aos céus depois de cumprir o plano de Deus. Mas a sua habitação continua entre nós, através do Espírito que ele enviou para estar conosco. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo e por isso não estamos órfãos. Não fomos abandonados. O Espírito habita entre nós. Esta encarnação, ela foi real. No entanto, esta encarnação, ela tem implicações no nossos dias através da ação do Espírito. Então, por um lado, houve a encarnação. Por outro lado, houve revelação. E aqui neste texto que nós lemos, nós vemos duas coisas tão importantes que Jesus revelou. Primeiro, ele revelou a glória de Deus. O versículo 14 diz: e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A primeira coisa que Jesus fez foi revelar a glória de Deus. E glória é um termo muito importante na Bíblia. Glória está relacionado com as manifestações visíveis de Deus entre nós. Nós, quando lemos o Evangelho de João, vemos 7 sinais em que a glória de Deus foi revelada. Em que, através desses sinais, e o primeiro deles está no capítulo 2, a transformação de água em vinho, através desse sinal, Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou a glória de Deus. Então vemos Jesus manifestando, revelando a glória de Deus. E é importante recordarmos aquilo que aconteceu no Velho Testamento. No Velho Testamento nós encontramos, por um lado, o tabernáculo, onde Deus revelou a sua glória. Temos o templo também, onde Deus revelou a sua glória, mas de uma forma tão especial. A sua glória foi revelada através de Jesus. E por isso, João e os demais apóstolos podiam dizer: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória que apenas alguns homens no Velho Testamento tiveram a oportunidade de sentir. Agora, essa glória tornou-se acessível a todo o povo de Deus, e não apenas aos sacerdotes, não apenas aos líderes religiosos, mas a todos. E por isso, nós podemos contemplar também a glória do Senhor. Essa glória que Jesus veio revelar. E é importante, quando olhamos para este termo glória, ver os vários estágios que o próprio Evangelho de João nos apresenta. Por um lado,
lembrar a glória passada, lembrar o estado anterior, antes de Jesus vir a este mundo. Ele desfrutava da glória de Deus. Podemos ver em João capítulo 17, na oração que Jesus faz em nosso lugar. Ele então fala dessa glória que tinha. João 17, versículo 5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória que eu tive junto de ti. Há este estágio, o estágio anterior, esta glória. E Jesus abriu mão desta glória para vir a este mundo e revelar a glória de Deus. Depois temos o estágio presente. No capítulo 2 de João, no versículo 11, depois de Jesus realizar o milagre de transformar água em vinho, nós lemos: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, esta glória é manifestada através destes sinais e de outros que encontramos aqui neste Evangelho. Mas temos também depois o estágio futuro. A glória que, de uma forma perfeita, vai ser revelada aos filhos de Deus. Em João capítulo 17, versículo 24, no final da oração que há um pouco eu referi, nós encontramos então Jesus pedindo a Deus Pai que pudesse então manifestar ou levar aqueles crentes a manifestarem e a sentirem essa glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo, para que vejam a minha glória que me conferiste. Então nós encontramos estas manifestações, a glória passada, e Jesus abriu mão dela para vir a este mundo manifestar a glória de Deus, e um dia nós iremos contemplá-la de uma forma perfeita. Então, o primeiro aspecto que Jesus revelou foi a glória de Deus. Mas não apenas isso, também nos revelou o Pai. E no capítulo 1, versículo 18, diz claramente isso. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revelou o Pai. Jesus deu a conhecer o Pai. Deus, sendo Espírito, é invisível à visão física. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, com quem Deus falava face a face, puderam ver a glória de Deus na sua plenitude. Apenas um lampejo, apenas uma fração dessa glória. Tanto que Moisés foi ousado e pediu para ver a Deus. E Deus disse que ninguém o poderia ver, senão haveria de morrer. Mas deu oportunidade a Moisés para contemplar a sua glória, contemplá-la pelas costas. Deus disse então a Moisés: com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, em tirando eu a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ninguém jamais viu a Deus. E João deixa bem claro isso, ninguém jamais viu a Deus. No entanto, Jesus veio revelar o Pai. Parece difícil de entender. Como? Foi difícil para os discípulos também entenderem. Porque em certa ocasião, Filipe vai fazer um pedido a Jesus. Parece um pedido inusitado. Mas Filipe, com ousadia, faz esse pedido ao Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nós queremos ver o Pai. E Jesus vai responder: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai.
E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Os discípulos não estavam a contemplar o Pai em Jesus. Mas aquilo que Jesus é, aquilo que Deus é, Jesus também o foi. Na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua ternura para com todos. Jesus revelou o Pai. E é muito interessante o verbo que é usado aí para revelou. Assim como é importante o verbo que é para habitou, ou seja, montou o seu tabernáculo, aqui o verbo está relacionado com interpretar. É o verbo de onde deriva uma disciplina no seminário exegese. É o que nós temos aí, revelou. Exegese é interpretar, é entender. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer, ele veio interpretar Deus. Ele veio dar a entender quem é Deus. Estava escrito quem era Deus no Velho Testamento. Mas muitos não entendiam. Muitos não conseguiam interpretar aquilo que estava escrito. No entanto, Jesus veio interpretar, veio levar os outros a entender, veio revelar, veio dar a conhecer alguma coisa que estava oculta, alguma coisa que estava escondida, mas Jesus tornou claro. Jesus então interpretou para que então eles pudessem conhecer realmente quem era Deus. Então, Jesus veio revelar a glória de Deus, mas veio revelar também o próprio Pai. E termino falando das bênçãos da encarnação. Ele assumiu forma humana, ele trouxe estas revelações que eu referi, e com elas surgem as bênçãos. O verbo é-nos apresentado no versículo 14 como cheio de graça e de verdade. Nele reside a plenitude da graça e da verdade. E graça expressa o amor misericordioso. Fidelidade expressa a sua imperturbável fidelidade. E nós vemos aqui um equilíbrio. Ele é pleno, ele é cheio, dele transborda graça e verdade. Dois aspectos extremamente importantes. Porque graça sem verdade não passa de sentimentalismo. Mas também verdade sem graça é algo de inflexível rigidez. As duas coisas são importantes. Por um lado, experimentar o amor, mas por outro lado também conhecer, ter essa noção daquilo que é preciso fazer. E sendo ele cheio de graça e de verdade, reparem o que é que ele concede-nos. Está no versículo 16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude. Que plenitude é essa? Aquela que referiu no versículo 14. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E nós recebemos graça sobre graça. Ou graça em substituição a mais graça. Nós somos seres agraciados por Deus. Nós recebemos estas bênçãos que brotam, que transbordam de Jesus, nós a recebemos. Aqueles que receberam a Jesus Cristo através da fé, estes receberam graça sobre graça. Receberam graça e verdade. Receberam e continuam a receber. Não é alguma coisa passado, é alguma coisa que continuamos a sentir. E Jesus não muda. Ele não faz uma coisa no passado, ou dá uma coisa no passado e tira no presente. Não. Continuamos a desfrutar desta graça sobre graça. Estas são as bênçãos que nós temos. A vinda de Jesus a este mundo trouxe-nos graça sobre graça. Nós somos um povo agraciado.
e devemos ver como tal. Devemos estar gratos ao Senhor por aquilo que nos tens dado. E por isso o apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Temos razões para dar graças, mesmo quando alguma coisa não corra tão bem. Mas devemos ser agradecidos por aquilo que já temos em Jesus. Que nós possamos viver na graça do Senhor. Que nós possamos experimentar em cada dia esta graça sobre graça. E como disse Paulo à igreja de Filipos: e o mesmo Deus que cuida de mim satisfará todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas através de Cristo Jesus. Que nós possamos viver na dependência de Cristo, da sua graça, e que nós possamos deixar que Ele cuide de cada um de nós e nos encha da sua alegria. E se assim acontecer, nós não tememos o futuro. Se assim acontecer, nós não tememos aquilo que possa acontecer, porque temos a certeza de que em cada situação a sua graça estará sobre nós, a sua graça sobre graça, a sua graça transbordante, e por isso nós temos razão para continuar a viver na alegria e na paz do Senhor. Porque vivo está o amanhã enfrento. Se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena. Cristo vivo está. A nossa vida vale a pena, mas ela vale a pena porque Cristo vivo está. Quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos juntos este hino.
Sim, Pai querido, como vale a pena viver neste mundo? Como vale, Senhor? Porque Tu estás vivo e nós sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos. E por isso não temos o que temer, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam lançados no meio do mar, Tu estás conosco, Tu estás no nosso meio. Tu, Senhor, que viestes a este mundo, Tu, Senhor, que ascendeste aos céus, Tu que estás à glória de Deus. Obrigado, Senhor, por aquilo que fizestes. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa que realizaste em nosso lugar e que tens realizado nas nossas vidas, Senhor, através do Teu Espírito. Obrigado, Pai querido, por este culto. Obrigado por cada irmão e irmã que pôde participar dele. Pai querido, que haja sempre em nós o desejo de Te cultuar, de Te honrar e de Te agradecer. E, Pai querido, no final deste culto também queremos entregar cada vida nas Tuas mãos para que nos conduzas em segurança até as nossas casas, para que nos proporciones uma semana de bênçãos, de oportunidades para podermos falar de Ti. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de se sentarem e vamos ouvir o pós-lúdio. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.